Eu garanto que se você excluir todos esses hábitos da sua vida, o seu inglês vai melhorar de uma forma incrível. Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Vinícius, professor de inglês. Seja muito bem-vindo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo no meu vídeo. Nesse vídeo eu vou te mostrar os 5 hábitos que podem estar assassinando o seu aprendizado no inglês. E pega o papel, pega uma caneta, porque eu tenho absoluta certeza que você deve estar cometendo um desses hábitos, tá? E você não precisa estar cometendo todos eles de uma vez só. Se você estiver cometendo apenas um deles, eles podem estar te prejudicando e muito no seu aprendizado do inglês, ok? E assista esse vídeo até o final, porque o último hábito, na minha opinião, é o que você tem que tirar de vez assim da sua vida para você aprender inglês, ok? E o primeiro hábito que você deve estar cometendo é o seguinte: você só fala inglês dentro da sala de aula. E eu já cometi esse erro, né? E eu sei o quanto isso é prejudicial para os nossos estudos de inglês. Agora é o seguinte: você aprende inglês na sala de aula, você aprende, só que você fica fluente fora da sala de aula. O curso que você faz, a aula de inglês que você está fazendo, lá você está aprendendo, tá? Você está aprendendo as estruturas, você está tirando as suas dúvidas, mas não é na sala de aula que você fica fluente em inglês. É fora da sala de aula. A partir de hoje, você tem que excluir totalmente esse pensamento da sua vida, esse hábito da sua vida de só falar inglês dentro da sala de aula. Você precisa praticar o seu inglês todos os dias. Se você é do tipo de pessoa que só pega no inglês, só lembra do inglês quando você tá na sua sala de aula, não tem um recado muito bom pra você, tá? Você não vai aprender inglês de jeito nenhum assim, tá? Você precisa criar o hábito de estudar inglês todos os dias, porque é assim que você chega na fluência, alright? O segundo hábito que eu tenho certeza que você deve estar cometendo é o seguinte: você lê livros, só que você não lê em voz alta. Por que é importante a gente ler livro em voz alta? O que acontece? Os livros, eles são uma fonte inesgotável de conteúdo, de vocabulário, certo? A gente ganha muito vocabulário lendo os livros. E o que acontece? Se você não lê em voz alta, você não presta atenção na sua pronúncia e no seu speaking. Ler livros em voz alta é uma ótima maneira de você praticar o seu speaking. Você não precisa praticar o seu speaking somente com pessoas, você pode praticar sozinho. E ler livros em voz alta é uma ótima maneira, porque você já tem o texto lá, você pode ler o texto, certo? E em voz alta você vai estar praticando a sua pronúncia e você também vai estar praticando o seu speaking, certo? E, gente, começa a fazer isso, leia livros, só que em voz alta, que eu tenho certeza que isso aqui vai mudar o seu jogo também, tá bom? Terceiro erro que a gente comete, eu já cometi esse erro e você tem que, exclui esse erro, tá? Você vai sair desse vídeo e você vai excluir esse erro de uma vez por todas, que é se comparar com os outros. Se comparar com os outros é a pior coisa que você pode fazer. Acontece que uma coisa é você se comparar com uma pessoa e outra coisa é você ter uma pessoa como motivação, você querer chegar aonde que ela chegou. São coisas totalmente diferentes. Dentro de uma sala de aula, dentro de um curso de inglês, é normal ter pessoas que falem inglês melhor que você. Só que é o seguinte, você não pode ficar se comparando, sabe? Pô, aquela pessoa ela sabe inglês melhor que eu, olha só como que o inglês dela é bom e o meu não é. É o seguinte, você não sabe por quanto tempo que essa pessoa está estudando, você não sabe o esforço que ela faz, você não sabe quanto tempo por dia que ela passa estudando inglês, então não existe comparação. O que existe é você se espelhar nessa pessoa, você fala, pô, eu gostei muito do inglês dele, olha só que inglês legal, eu quero chegar nesse nível. Aí sim, isso é uma coisa saudável, você se espelhar em alguém. Mas você ficar se comparando, falar, pô, olha só, ele tem uma pronúncia bem melhor que a minha, ele fala melhor que eu, ele consegue se expressar e eu não. Gente, esquece isso, tá bom? Cada um é cada um. Você tem um processo de aprendizado e a outra pessoa, ela tem um outro processo. Você precisa tirar isso da sua cabeça, ok? Agora, quarto hábito, isso aqui é um hábito junto com um erro, tá? Que muitas pessoas cometem, que é o quê? Medo de errar. Galera, entenda uma coisa, errar faz parte do processo de aprendizado. Você vai errar. Não tem como você falar inglês sem você errar. Eu, até hoje, às vezes, quando eu vou falar inglês, eu cometo erros, é totalmente normal. Pô, você tá lá conversando, às vezes você esquece algo, você vai falar, você fala errado, depois você vê que você falou errado, mas isso não tem problema. Errar faz parte do processo. Você não vai ter o inglês perfeito, você vai cometer erros. Obviamente que quando você perceber que você errou,
tente melhorar, certo? Esse que é o processo de aprendizado. Errou, aprendeu, corrigiu. Errou, aprendeu, corrigiu. Esse que é o processo, tá? Não exclua o erro do seu aprendizado de inglês, porque o erro faz você melhorar. É errando que se aprende. É um pouco clichê essa frase, mas é a pura verdade, tá? Não existe conquista sem erro, tá, galera? Não existe conquista sem erro. Então, o erro faz parte do processo. Então, para de ter medo de errar, você vai errar e coloque isso na sua cabeça, tá? Isso não tem como tirar. E o quinto hábito que você precisa tirar de vez dos seus estudos de inglês, se você quer ser fluente, se você quer jogar um outro nível, né? Se você quer atingir o que você ainda não atingiu, o que que é? Você não se diverte aprendendo inglês. Gente, é o seguinte, inglês não precisa ser uma coisa chata. Você não precisa ficar sentado lá fazendo exercíciozinho, não sei o que, papapá. Não, o inglês não precisa ser assim. Estudar uma língua não precisa ser algo chato. Até porque se você faz algo chato, algo que você não gosta, a tendência é você não levar isso por muito tempo. E quando você não leva isso por muito tempo, o que que acontece? Você não tem consistência. E o que que acontece quando você não tem consistência? Você não chega no resultado que você quer. O que que é consistência? A consistência é você levar isso durante um tempo. Você fazer todos os dias, estudar todos os dias, tal. E vamos ser bem sinceros, eu quero que você faça uma pergunta agora para você assim. A forma que você está estudando inglês hoje é uma forma que você está tendo consistência? Você está acordando todos os dias com aquela vontade de estudar inglês? Se você não está tendo, então tem alguma coisa errada, porque em inglês não precisa ser algo chato. Né? Inglês pode ser algo divertido. Eu aprendi inglês de várias formas que eu gostava e que eram divertidas para mim, como por exemplo aprender inglês com filmes e séries. No meu caso, eu adorava aprender inglês com filmes e séries porque eu adoro filmes e séries. Aliás, se você quer aprender inglês com filmes e séries, não sabe como, fica perdido, eu vou deixar um link aqui embaixo no vídeo para você conhecer, tá bom? Um método para aprender inglês com filmes e séries aí no conforto da sua casa, sem pagar mensalidade de curso de inglês, tal. Você pode colocar qualquer filme que você goste, você pode colocar o filme que você mais gosta, tá? Que você vai aprender inglês. Então é só clicar aqui embaixo no link, tá bom? Bom, pessoal, aqui nesse vídeo eu te mostrei os 5 hábitos que você tem que tirar de qualquer forma se você quer aprender inglês de forma eficiente, rápida e ser fluente um dia em inglês. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever aqui no meu canal para você não perder nenhuma aula e nenhuma dica de inglês que eu posto. E também não deixe de deixar o like aqui para mim se você gostou desse vídeo, tá bom? Um grande abraço and I'll see you next class.